A pedra fria range sob os pés de um monge que segura uma tocha. O ar é pesado, úmido, quase sem oxigênio. Cada passo ecoa como um sussurro dentro de um corredor estreito, escondido sob o chão de um antigo mosteiro europeu. Ele olha para trás. Não vê nada, apenas a escuridão fechada. Mas jura ter ouvido algo. Um som, talvez vozes. Esses corredores subterrâneos não aparecem em nenhum mapa oficial. Não estão nos registros do mosteiro, nem nos sermões dos padres. E, no entanto, eles existem. Alguns ligam capelas a cemitérios secretos, outros levam a câmaras fechadas, onde símbolos estranhos ainda cobrem as paredes. Por séculos, os moradores próximos sussurraram histórias. Monges que desapareceram sem deixar rastros, relíquias escondidas de olhos profanos e rituais noturnos que jamais foram reconhecidos pela igreja. Mas afinal, para que serviam esses túneis secretos? Seriam apenas rotas de fuga em tempos de guerra? Ou esconderijos de manuscritos proibidos pela Inquisição? Teriam sido construídos para proteger tesouros sagrados? Ou para algo muito mais sombrio? Hoje, arqueólogos e historiadores começam a revelar o que está escondido sob os mosteiros medievais. As descobertas são impressionantes e perturbadoras. Prepare-se para uma viagem no coração das sombras, onde pedra e silêncio guardam segredos há séculos. A cada curva, mais perguntas do que respostas. E você? Está pronto para entrar nesse labirinto proibido? Na Idade Média, os mosteiros não eram apenas centros religiosos, eram também fortalezas, bibliotecas, escolas, hospitais e, em muitos casos, lugares de poder político e econômico. Quem controlava um mosteiro influenciava não só a fé, mas também a vida cotidiana de milhares de pessoas ao redor. Dentro dessas paredes de pedra, guardava-se conhecimento, riqueza e autoridade espiritual. A Europa dos séculos XI a XV vivia marcada por tensões constantes. Guerras entre reinos, invasões, cruzadas e a ameaça de exércitos estrangeiros tornavam a segurança uma prioridade. Muitos mosteiros foram erguidos como fortalezas quase inexpugnáveis, com muros altos, torres e portões reforçados. Mas havia um recurso ainda mais engenhoso: passagens subterrâneas. Esses túneis podiam cumprir várias funções. Alguns conectavam o interior do mosteiro a saídas secretas, úteis em caso de ataques. Outros levavam a depósitos escondidos, onde ficavam guardados livros, relíquias e até tesouros enviados por nobres para serem protegidos da guerra. Há registros de que, durante invasões vikings ou incursões de bandos saqueadores, monges conseguiam escapar justamente por esses corredores ocultos. Mas a utilidade prática não explica tudo. Em muitas tradições monásticas, o subterrâneo tinha um valor simbólico. Descer às profundezas significava enfrentar o silêncio, a escuridão, a proximidade com a morte. Era o lugar do retiro absoluto, do contato com o invisível. Não é por acaso que criptas e catacumbas eram usadas não só para enterrar os mortos, mas também para guardar relíquias sagradas, como ossos de santos ou fragmentos da cruz. Os túneis se tornavam, assim, caminhos entre o mundo dos vivos e o dos mártires. Além disso, o controle do conhecimento era vital. A igreja tinha poder sobre quais textos podiam circular. Manuscritos considerados perigosos, escritos de filósofos pagãos, tratados de alquimia. Até mesmo cópias de evangelhos apócrifos. Muitas vezes, eram escondidos em locais secretos. Não faltam lendas de monges que desciam aos túneis para estudar à luz de velas o que não poderia ser lido em público. As crônicas medievais reforçam esse mistério. Há relatos de corredores tão longos que pareciam não ter fim, conectando mosteiros a vilarejos distantes. Em alguns lugares, moradores diziam ouvir sons de cânticos vindos do subsolo, mesmo quando não havia missas. Outros falavam de aparições, vultos de monges caminhando no escuro, como se estivessem presos entre paredes de pedra. Com o passar dos séculos, muitos desses túneis foram abandonados, desmoronaram ou foram selados. Mas as histórias permaneceram vivas.
Até hoje, escavações arqueológicas em abadias da França, Alemanha e Espanha revelam galerias escondidas, passagens secretas e câmaras seladas por blocos de pedra. É nesse ponto que o mistério começa a ganhar forma. Não se trata apenas de engenharia medieval. A sensação é de que cada túnel guarda uma intenção, um segredo não revelado. O que os monges queriam proteger tão desesperadamente? De quem eles se escondiam? Ou será que esses corredores serviam para práticas que jamais poderiam vir à tona? O primeiro relato documentado sobre passagens subterrâneas em mosteiros aparece em crônicas beneditinas do século XII. Em um manuscrito preservado em Monte Cassino, na Itália, há menção a caminhos de pedra que levam os irmãos a refúgios ocultos onde o inimigo não ousa entrar. O texto não descreve a localização exata, mas deixa claro que os monges possuíam rotas secretas, conhecidas apenas pelos superiores da ordem. Na França, a abadia de Cluny, uma das mais poderosas do período medieval, também era cercada por rumores. Moradores da região afirmavam que debaixo da imensa construção havia uma rede de túneis ligando a igreja principal a edifícios vizinhos e até a uma floresta próxima. Embora escavações modernas tenham encontrado apenas galerias parciais, o imaginário popular sempre alimentou a ideia de que Cluny escondia muito mais do que aquilo que a arqueologia conseguiu revelar. O mesmo ocorre na Espanha. Em Toledo, antigos relatos falam de passagens usadas para esconder relíquias durante a invasão muçulmana. Segundo uma lenda local, monges teriam transportado um cálice dourado, que alguns identificavam como o Santo Graal, através desses túneis, garantindo que ele nunca caísse em mãos inimigas. Até hoje, guias turísticos apontam portas lacradas nas paredes de igrejas como possíveis entradas para essas galerias. O fascínio aumenta quando surgem histórias de monges que desapareceram misteriosamente. No mosteiro de Maulbronn, na Alemanha, há registros do século XV que mencionam 2 irmãos que desceram a um túnel para recuperar pergaminhos guardados e nunca mais retornaram. Buscas foram feitas, mas nenhuma pista foi encontrada. Desde então, muitos acreditaram que havia corredores sem saída, que aprisionavam quem ousasse atravessá-los. Outro caso curioso é o do Mosteiro de São Bernardo, na Suíça. Durante reformas no século XIX, trabalhadores descobriram uma passagem oculta sob o altar principal. O túnel descia em espiral até uma sala circular, onde símbolos enigmáticos estavam gravados nas paredes. Cruzamentos de linhas, estrelas de 6 pontas, inscrições em latim abreviado. Nada disso fazia parte da iconografia oficial da igreja. O espaço foi fechado e raramente mencionado. Mas o episódio alimentou rumores sobre práticas secretas dos monges. As autoridades eclesiásticas sempre tiveram uma relação ambígua com esses túneis. Em alguns casos, admitiam sua existência e justificavam como simples rotas de segurança em tempos de guerra. Mas em outros, preferiam negar ou silenciar o assunto. Era perigoso permitir que o povo pensasse que dentro de mosteiros, lugares sagrados, houvesse espaços associados a superstições, magia ou heresias. Mesmo assim, muitas crônicas populares não poupavam detalhes. Há histórias de monges descendo em procissões noturnas, cada um carregando uma vela, entoando cânticos em línguas desconhecidas. Outros relatos falam de cavernas conectadas aos túneis, onde pedras raras e objetos de origem pagã estavam guardados. Esses elementos dão a sensação de que os corredores subterrâneos eram mais do que construções defensivas. Eram também espaços de poder simbólico e ritual. No século XX, arqueólogos começaram a investigar com mais rigor. Em 1927, durante escavações em um antigo mosteiro inglês, foi encontrada uma galeria estreita que levava a uma sala murada com blocos. Dentro dela, havia ossadas humanas, não em caixões, mas dispostas em círculo, como se fossem parte de algum ritual. As descobertas chocaram os pesquisadores e foram mantidas em sigilo por anos, para evitar escândalos religiosos.
Outro achado impactante ocorreu na França, em 1979. Um grupo de exploradores entrou ilegalmente em uma abadia abandonada e registrou filmagens de corredores que se estendiam por quilômetros. Em certo ponto, encontraram marcas de mãos gravadas nas paredes, como se monges aprisionados tivessem tentado escapar. O material circulou discretamente em universidades, mas nunca foi oficialmente publicado. A cada nova descoberta, cresce a tensão entre o que é mito e o que é realidade. Afinal, se esses túneis foram projetados apenas como rotas de fuga, por que tantos deles escondem símbolos estranhos, câmaras fechadas e até restos humanos? Seriam vestígios de práticas religiosas esquecidas? Ou seriam simplesmente interpretações equivocadas de rituais monásticos legítimos? O povo medieval acreditava que os corredores subterrâneos eram fronteiras com o além. Muitos camponeses evitavam se aproximar das entradas, temendo encontrar almas penadas dos monges ou demônios guardiões. Havia até histórias de pactos secretos, em que religiosos teriam descido aos túneis para dialogar com as trevas, em troca de poder ou conhecimento. Embora essas versões soem lendárias, não podem ser ignoradas, já que revelam como os próprios contemporâneos viam esses espaços. E é aqui que o mistério atinge sua escalada. Não estamos apenas diante de construções utilitárias. Estamos diante de passagens que, de forma intencional ou não, abriram espaço para o sobrenatural. Cada túnel fechado, cada sala lacrada, cada símbolo estranho cria uma nova pergunta. Até que ponto os monges realmente controlavam o que acontecia debaixo de seus mosteiros? Quando estudiosos modernos se debruçam sobre o enigma dos túneis monásticos, encontram uma teia de hipóteses que mistura engenharia, fé, política e superstição. O conflito central está em definir se esses corredores eram apenas estruturas funcionais ou se serviam a práticas secretas que a Igreja jamais admitiria. A explicação mais simples aponta para a utilidade militar. Mosteiros, muitas vezes, eram alvos de invasores. Passagens subterrâneas funcionariam como rotas de fuga para monges, servos e até nobres refugiados. Também poderiam permitir o transporte de alimentos e armas durante cercos prolongados. Esse argumento é reforçado por descobertas de galerias ligando abadias a rios, florestas ou vilas próximas. Mas logo surgem as contradições. Em muitos desses túneis, não há sinais de uso frequente. São estreitos demais para transporte de suprimentos ou levam a câmaras fechadas sem saída prática. Por que investir tanta energia em construir algo tão complexo sem função clara? É nesse ponto que outra hipótese ganha força, a do esconderijo de conhecimento. A Idade Média foi marcada por censura religiosa. Textos considerados hereges ou perigosos eram proibidos. Cronistas falam de monges que copiavam obras de filósofos gregos, tratados de astrologia e até manuscritos alquímicos. Se descobertos, poderiam ser punidos severamente. Guardar esses escritos em salas subterrâneas seria uma maneira de preservá-los. Alguns estudiosos acreditam que certos símbolos encontrados nos túneis, estrelas, círculos entrelaçados, inscrições misteriosas, seriam marcas de sociedades discretas dentro dos próprios mosteiros. Não ordens formais, mas pequenos grupos de monges interessados em misticismo, ciência proibida ou práticas espirituais fora do controle oficial da Igreja. Essa teoria toca em um ponto delicado: a possibilidade de rituais secretos. Havia espaço nos túneis para cerimônias que não poderiam acontecer à luz do dia? O fato de algumas câmaras subterrâneas conterem ossadas humanas em posições incomuns levanta suspeitas. Seriam apenas sepultamentos alternativos ou sinais de cultos paralelos? A Igreja, ao longo dos séculos, sempre procurou manter distância desses rumores. Mas, paradoxalmente, alguns textos oficiais reforçam a dúvida. Um documento do século XIV, conservado no Vaticano, adverte abades a vigiar os espaços inferiores de suas abadias para que neles não floresçam superstições. A frase é vaga, mas suficiente para despertar perguntas.
Que tipo de práticas exigiam tal advertência? Por outro lado, arqueólogos mais cautelosos oferecem hipóteses pragmáticas. Eles lembram que túneis também podiam servir como aquedutos, drenos de água, depósitos de alimentos e adegas. A umidade constante do subsolo era ideal para conservar vinho e grãos. Nesse sentido, muitos dos corredores seriam apenas parte da logística monástica, interpretada erroneamente pela imaginação popular. Ainda assim, mesmo os mais racionais admitem: há casos que escapam à lógica, túneis que descem muito além da necessidade prática, câmaras seladas com pedras enormes, como se algo devesse permanecer escondido, marcas de fogo em paredes, sugerindo rituais ou usos desconhecidos. Esse confronto entre razão e mistério é o que mantém viva a aura dessas construções. Para alguns, elas são provas da engenhosidade medieval. Para outros, sinais de segredos incômodos. E então, surge a hipótese mais perturbadora: a de que os túneis não eram apenas construções humanas, mas também lugares de crença no contato com forças invisíveis. A proximidade com criptas e ossários reforçava a sensação de estar diante da morte. Descer ao subterrâneo era enfrentar simbolicamente o inferno para buscar redenção. Para monges místicos, esse poderia ser o espaço de provações espirituais. O clímax dessa disputa de ideias acontece quando lembramos dos relatos populares. Camponeses diziam ouvir vozes vindas de baixo, mesmo quando não havia ninguém nos corredores. Outros juravam ver monges caminhando à noite e desaparecendo em portas lacradas. Esses testemunhos, transmitidos por gerações, criaram a imagem dos túneis como lugares assombrados. Hoje, pesquisadores ainda debatem: quanto é lenda, quanto é realidade? A verdade parece se esconder nas mesmas sombras que envolvem esses corredores, e cada vez que uma nova passagem é descoberta, a tensão retorna. Afinal, o que a pedra e o silêncio ainda guardam? Quando olhamos para os registros históricos e para a arqueologia, é possível separar o que é fato do que pertence ao reino das lendas. O que sabemos com certeza: muitos mosteiros medievais possuíam, de fato, passagens subterrâneas. Escavações em abadias da França, Alemanha, Espanha e Inglaterra revelaram túneis conectando criptas, adegas e saídas secundárias. Eles serviam para armazenar alimentos, proteger relíquias e oferecer rotas de fuga em caso de ataques. Documentos da Ordem Beneditina e Cisterciense mencionam explicitamente corredores de segurança em certas construções. O que permanece incerto é a extensão dessas redes. Em alguns casos, as galerias descobertas são curtas e claramente utilitárias. Mas relatos populares falam de quilômetros de passagens ligando mosteiros a vilarejos distantes, algo que até hoje não foi comprovado pela arqueologia. Também não há evidências sólidas de que túneis fossem usados para esconder manuscritos heréticos ou para rituais proibidos, embora símbolos incomuns tenham sido encontrados em certas paredes subterrâneas. O que provavelmente é lenda, histórias de monges desaparecidos, vozes vindas das profundezas e pactos demoníacos. Esses relatos refletem mais o medo e a imaginação do povo medieval do que a realidade documentada. Não há provas concretas de que os túneis serviram para práticas ocultistas. Entre os estudiosos, a visão predominante é equilibrada. Sim, os túneis existiram e tinham funções práticas. Sim, eles alimentaram lendas de mistério e assombração. Mas até hoje, nenhum estudo conseguiu eliminar totalmente a sensação de que há mais segredos escondidos sob a pedra dos mosteiros. As fontes que confirmam esses fatos incluem crônicas monásticas preservadas em Monte Cassino e Cluny, além de relatórios arqueológicos publicados no século XX por universidades europeias. No fim, o subterrâneo dos mosteiros permanece como um espaço ambíguo, ao mesmo tempo parte da rotina prática e do imaginário sombrio da Idade Média. Os túneis secretos dos mosteiros permanecem como uma das imagens mais poderosas da Idade Média. De um lado, são testemunhos da engenhosidade dos monges, que criaram rotas de fuga, depósitos
e espaços de proteção em tempos de guerra. De outro, são cenários que alimentaram séculos de lendas, medos e suspeitas. Cada corredor subterrâneo nos lembra que a história medieval não se escreve apenas à luz dos vitrais coloridos, mas também na escuridão das pedras enterradas. Ali, a fronteira entre o prático e o simbólico se confunde. O povo via nesses túneis não apenas caminhos de pedra, mas passagens para o invisível. Portas que podiam se abrir tanto para a salvação quanto para o medo. Hoje, mesmo com escavações e estudos científicos, a sensação permanece. Ao entrar em uma dessas galerias, é impossível não sentir que há algo além das explicações racionais. O silêncio, a umidade e os símbolos gravados sugerem que o subterrâneo ainda guarda segredos que a história não conseguiu revelar. E talvez seja justamente esse mistério que os mantém vivos em nossa imaginação. Porque cada túnel não é apenas parte da arquitetura medieval. É também um convite a refletir sobre o quanto do passado continua escondido, esperando para ser descoberto. E você, se tivesse diante de si uma porta de pedra lacrada por séculos, teria coragem de abri-la?